Futebol Clube do Porto, incomodado com proposta por Diogo Costa. Há um excedentário que já está a brilhar lá fora e há novidades no plantel com a chegada dos internacionais a conta-gotas. Mas vamos por partes. Eu ontem já tinha dito aqui no vídeo que o treinador do Galatasaray, eu acho que até disse que era um diretor, mas foi o treinador do Galatasaray, revelou que o Porto pediu 45 milhões pelo Diogo Costa. O Galatasaray só tinha chegado até aos 25 milhões na proposta. E o Porto hoje mostra-se indignado com essa revelação. Parece que o Porto teve que falar com o presidente do Galatasaray, porque diz que está a manchar o bom nome tanto do jogador como do clube. Eu até entendo que o Porto não queira que se revele pormenores das negociações. Agora, eu acho que esta reação só vai fazer com que se fale mais. Isto era uma notícia que ia ficar por aqui e agora com a reação do Porto volta-se a falar disto. Eu acho também que o Porto quer aqui mostrar que defende muito o Diogo Costa, já que o Porto está com essa proposta para o Diogo Costa renovar, tentar mostrar que ele aqui está protegido, que ele está bem no clube. Também não quer dar pistas sobre valores numa altura em que os árabes ainda se podem chegar à frente pelo Diogo Costa. E também são sempre números sigilosos. O Porto pode até ter pedido outros valores a outros clubes. Isto pode realmente minar aqui as negociações. Agora, eu acho que a reação pública do Porto não é boa, no sentido que vai prolongar mais esta novela, faz com que mais pessoas saibam disto, até mais clubes. E ainda por cima é uma declaração de um treinador. Eu não sei que informação tem um treinador sobre os valores que os clubes negociam, mas também é fácil desmentir isto, ou se calhar até o Porto ignorar seria um desmentido melhor. Mas eu entendo que seja também para defender o jogador, no sentido de que ele está com uma proposta em mãos. O Diogo Costa, como nós já dissemos aqui, quando chegar ao Porto vai ter a tal proposta para renovar e se tornar o guarda-redes do Porto com mais jogos, um dos jogadores mais importantes da história do Porto. Ele ainda não aceitou essa renovação porque está ao serviço da seleção e estas notícias causam algum ruído, mas eu acho que o Porto podia ter passado por cima. Acho que não era assim tão relevante ter que estar no dia seguinte a justificar ou a desmentir, porque isso aumenta mais os rumores, é o que eu acho. O Diogo Costa foi muito falado neste mercado de transferências. Colocou-se muito a possibilidade dele sair. O Porto colocava até a possibilidade de perder ou o Diogo Costa, ou o Rodrigo Mora, ou o PP por muito dinheiro, e com esse dinheiro contratar o tal médio e o extremo que ficaram a faltar nas contratações. No entanto, isso não aconteceu e agora a estratégia é outra. É segurar estes valores, principalmente o Diogo Costa, uma vez que o Rodrigo Mora é um pouco mais volátil, depende um pouco da utilização que ele vai ter até janeiro, mas o Diogo Costa é para manter e aprovar está essa proposta do Porto para ele renovar. E também assim que o Diogo Costa chega das seleções, já terminou o prazo do mercado de transferências da Arábia e então é mais um ponto a favor. E então eu acho que o Porto tentou usar aqui este desmentido para defender o jogador, porque o Porto diz claramente que está a defender a imagem do jogador. É aqui um pouco de charme lançado para o Diogo Costa, mas acho que o Diogo Costa está inclinado para renovar, como eu já tinha dito aqui. Ele é homem da casa, é portista, ele próprio já disse que se terminar a carreira no Porto, para ele está ótimo, porque é o clube do coração dele. Agora é difícil, é sempre difícil segurar um jogador. Neste momento é o guarda-redes mais valioso do mundo, segundo o Transfer Market. Um grande guarda-redes. Eu acho que se ele ainda não saiu do Porto, porque é a tal posição que é complicada. É preciso que o titular de uma equipa grande saia para quererem contratá-lo a ele. Como é um jogador apenas para uma posição só, é muito específico, é mais difícil haver transferências de jogadores deste nível naquela posição, porque senão acho que o Diogo Costa já tenha saído do Porto. E falando em mercado de transferências, o Porto fez ótimos negócios com os ex-sedentários e já há um que está a brilhar. O André Franco foi o homem do jogo pelo Chicago Fire. Ele fez 2 assistências. É o que eu digo, o André Franco e muitos dos ex-sedentários que o Porto tinha vão mostrar muita qualidade nos outros clubes, porque vão para clubes de níveis um pouco inferiores ou para ligas um pouco inferiores e são jogadores com qualidade. Muitos deles perderam espaço por causa de um certo desgaste emocional, de serem titulares numa época, noutra não serem, entrar e saírem, desgastaram muito a imagem, o facto do clube estar arredado de títulos durante algum tempo. E também a estratégia de contratações. Esta época assistimos a um perfil muito claro do jogador. O Porto tinha um perfil muito claro para as contratações e todas elas encaixam no mesmo perfil. Isso não aconteceu nesses anos do André Franco, do Ivan Jaime, do Namazo, do Fábio Vieira, enfim, muitos jogadores desses sedentários do Baró que saíram agora. Claro que o Porto também aumentou a qualidade, contratou jogadores melhores desta época. No entanto, estes jogadores, muitos deles não eram fracos, eles podem mostrar valor e acho que o André Franco, com a opção de compra de 1 milhão, penso que é 1,5 milhão de euros, acho que o Chicago Fire vai ativar essa opção e é mais uma grande venda do Porto de um jogador que já não dava mais no clube, já estava há muito tempo com a imagem desgastada, como eu costumo dizer. No fundo são jogadores que deixa dúvidas se realmente são jogadores para o Porto ou jogadores a Porto,
mas que numa equipa média são bons jogadores. E, portanto, acho que o Porto fez bons negócios nesse sentido e o André Franco foi um deles e acho que vamos ter mais notícias destas com outros excedentários. Depois podemos falar de outros, mas neste caso falando do André Franco, já que foi o homem de jogo no Chicago Fire, ele é um médio interior, pode ser uma espécie daquele extremo que com o seu pé esquerdo joga do lado direito e puxa a bola para dentro, ou pode ser um número 10 ou um segundo avançado, numa altura em que o estilo do jogo do Porto não pedia isso. Ele é um jogador mais de pausar o jogo e o Porto tinha muita aceleração no tempo do Sérgio Conceição. Era uma equipa muito também de luta e muita velocidade e ele não tinha nada disso. Na época passada já teve mais algumas oportunidades, principalmente com o Anselmi, mas era aquele caos, foi aquele grande caos. O Anselmi usava o André Franco como substituto do Fábio Vieira, chegou a usá-lo como número 8. Se não me engano, ele chegou a usar o André Franco como número 6. Portanto, isto são o tipo de jogadores que estavam já completamente a mais no Porto, começando psicologicamente e depois também essa tal qualidade que nunca foi comprovada se realmente eram jogadores para o Porto. Agora, eu acho que são bons jogadores, lá está, nestas equipas mais medianas ou de cabeça limpa. Mas pronto, esta notícia do André Franco é mais uma curiosidade que comprova que o Porto fez ótimos negócios. Agora, voltando à equipa do Porto atual. O Alberto Costa lesionou-se, como já dissemos no vídeo anterior, e está aberto aqui um leilão para sabermos quem é que vai ser o lateral direito contra o Nacional. Ninguém sabe, é muito difícil. Ontem nos comentários havia opiniões divididas. Havia quem dizia que devia ser o PP porque ele joga bem a lateral direito. Houve quem dissesse que era a oportunidade para o Pedro Lima mostrar que é um jovem e mostrar toda a sua vontade de jogar. Mas há mais opções. Vamos aqui analisar assim rapidamente. É complicado. E para mim, na minha opinião, o principal lateral direito, não tendo o Martim Fernandes nem o Alberto Costa, seria o PP. Porque ele já deu provas de que é um bom lateral. Aliás, ontem nos comentários, quem defende essa opção diz que ele é muito eficaz e realmente é eficaz na lateral direita, pelo menos foi no tempo de Sérgio Conceição, uma adaptação feliz, mas sabemos que o PP não gosta de jogar a lateral direito. É interessante que o PP estreou-se na seleção do Brasil precisamente quando jogava a lateral direito, porque ele tem aquela técnica, aquela qualidade individual muito elevada e ele consegue sair a jogar com essa técnica e depois mostrou-se surpreendentemente muito fiável a defender. Eu acho que ele era até mais fiável muitas vezes do que o João Mário, por isso que muitas vezes ele jogou em vez do João Mário na defesa, o que é surpreendente. E depois, quando ele está bem psicologicamente, não como na época passada, mas como vimos nas outras épocas e estamos a ver agora, ele é muito dedicado, é muito raçudo, não dá nenhuma bola por perdida e realmente ele saía com classe a jogar depois de recuperar as bolas. Revelou-se um bom defesa direito. Agora, sabemos que o PP não gosta de jogar a lateral direito. E a minha questão é, agora que o PP está de cara lavada, renovou com o Porto, diz estar focado, o Porto fez tudo para o motivar. Será que este PP, com o estatuto que tem hoje em dia, aceita jogar a lateral direito? Esta para mim é a grande questão. Porque se o PP não aceitar jogar a lateral direito, ele neste momento tem o estatuto para jogar a extremo. Como dizia o William, o PP está à minha frente. Portanto, eu acho que a melhor opção seria mesmo colocar o PP e deixar o William Gomes a extremo, porque o William Gomes está a fazer grandes golos, grandes exibições. Já é comparado ao Hulk, é o jovem que está mais a brilhar neste momento, que está em crescimento, que já mostrou qualidade. Ele é bom ali no extremo-direita, mas o PP tem mais estatuto. Seria a melhor opção. Acho que aqui depende muito do que o PP quer. As outras opções seriam o Pablo Rosário. O Pablo Rosário pode ser adaptado àquela posição. Não sei se seria boa ou má opção, por acaso não faço ideia. O que eu sei é que o Pablo Rosário é esse jogador que muita gente traça como humilde, muito raçudo também, é bom defensivamente, tanto que ele é um número 6 de origem. Seria uma boa opção. O número 6 sempre pode ser adaptado ao lateral direito, com maior ou menor dificuldade. Normalmente quando há adaptações a lateral direito, ou é um extremo direito ou um número 6. O Farioli, numa conferência de imprensa de antevisão, eu creio que foi antes do Gil Vicente, precisamente por causa da lesão do Martim Fernandes, ele disse que tinha várias opções para lateral direito e que não precisava de ir ao mercado. Ele, na altura, mencionou tanto o Zé Pedro como o Vasco Sousa, mas os dois já não fazem parte do plantel, ou seja, já não podem ser adaptados a lateral direito. Quais são as outras opções? Tem também o Neuen Pérez. O Neuen Pérez já jogou lateral direito na carreira dele várias vezes. Não é a posição de origem dele, não é onde se sente mais confortável, mas pode também ficar ali. E tendo em conta que o Zé Pedro foi adaptado a lateral direito com algum sucesso, é verdade, ele jogou poucos jogos, mas entrava ali e via-se que o Farioli confiava mais nele para lateral direito do que para central, foi uma adaptação. O Farioli também se pode estar a preparar para adaptar o Kiwior para lateral esquerdo, que é aquele central que também joga lateral esquerdo. Sendo um treinador que gosta dessa dinâmica de um central a lateral, pode colocar no Neuen Pérez, deixando assim a vaga em aberto para o Kiwior se estrear ao lado do Bednarek, ficar os dois centrais polacos. Também seria uma boa opção. A outra opção, que parece empolgar mais os adeptos, porque trata-se de um reforço, de um jovem também que parece ter muito talento e que toda a gente está ansiosa por ver as suas qualidades, como é que ele joga, é o Pedro Lima. O Pedro Lima chegou para a equipa B,
ainda não treinou pela equipa B, treinou sempre pela equipa A, quase que se torna um membro da equipa A por não haver o Martim Fernandes, e agora sem o Alberto Costa tem a sua oportunidade de ser titular. Será que Farioli vai confiar nele? Em princípio não, porque seria um jovem, está em fase de adaptação. No entanto, fez estes treinos todos na paragem de seleções e o Farioli valoriza muito isso. E seria o único lateral de raiz que ele tem. É verdade que ele também tem o Dinis Rodrigues, que também está a treinar com a equipa principal. Mas o Pedro Lima segue à frente, até porque é um jogador que já jogou na Premier League, a tal liga com intensidade que o Farioli tanto gosta. Já tem mais experiência e mais provas dadas, apesar de ser um menino. O Dinis Rodrigues seria mais o suplente de Pedro Lima. Isto se o Farioli preferir um lateral direito de raiz. Não estou certo que seja esta a opção dele. Eu acho que se o PP não aceitar, o que me parece bem provável, não aceitar jogar a lateral direito, eu acho que ele vai colocar um Neuen e seria até uma possibilidade para começar a cozinhar a saída do Neuen para ficar o Kivior ao lado do Bednarek. Mas enfim, muitas opções. É difícil entender o que é que Farioli quer. O Porto joga hoje com o Lusitânia de Lourosa. O problema é que esta amigável é a porta fechada. Vai ser difícil entender quais são as opções de Farioli. No entanto, deve pelo menos vazar cá para fora quais são as opções, quais são os jogadores que jogam, e assim vamos saber quem foi o lateral direito. Pode ter aqui uma pista sobre quem vai jogar ou não lateral direito, mas também o Kivior chega apenas hoje, ou seja, não seria opção para o jogo com o Lourosa, então fica também a dúvida, porque com Kivior pode ser outra opção de colocar o Nuno Pérez a lateral direito. O Pablo Rosário também ainda não chegou, não sabemos se ele equaciona a possibilidade de jogar com o Pablo Rosário naquela posição. Portanto, muitas dúvidas na lateral direita. A única certeza que temos aqui é que o Porto fica a perder muito, porque o Alberto Costa era dos melhores jogadores neste momento. É a melhor forma, com muitas assistências, com essa entrega incrível que os adeptos estavam a adorar. Há muito tempo que o Porto não tinha um lateral direito tão ofensivo, tão intenso, que ainda por cima é uma posição que nos últimos anos tem realmente havido essa falta de opções e de qualidade, e realmente o Alberto Costa é um balão de oxigênio nesta posição como não se via há muitos anos. Ele mostra muita entrega e muita também adaptação rápida ao estilo de jogo de Farioli, e é uma baixa impossível substituir neste momento. Resta saber qual é a opção menos má, que mascara mais esta falta do Alberto Costa, sendo que também o Porto tem essa vantagem de ser uma equipa como o Nacional, que é uma equipa mais defensiva. Se fosse um jogo contra o Sporting, uma equipa mais perigosa, seria bem pior esta ausência. Ainda assim, o Alberto Costa fica em dúvida para o jogo com o Rio Ave, mas vai jogar contra o Benfica, isso é garantido, a não ser que se volte a lesionar, mas esta lesão aqui dá para ele recuperar até o Benfica. O Martim Fernandes também pode recuperar até o Benfica, então aí o Porto já vai mais descansado para um jogo de alta dificuldade e também crucial no Estádio do Dragão. Mas agora o foco do Alberto Costa tem que ser recuperar para o Rio Ave, para que então o Porto tenha apenas esta dúvida neste jogo e não volte a ter mais na lateral direita. Ainda por cima, a lateral direita que é o setor onde o Porto está melhor. Com Alberto Costa, Froholt, PP ou Willian Gomes tem sido o lado mais produtivo, com mais qualidade. Os próprios adversários optam mais por atacar pelo outro lado. Ali está muito difícil passar e muito difícil de segurar também. Três jogadores muito ofensivos, muito intensos e que também defendem bem. E que também ajuda muito o facto de estar o Froholt daquele lado, ajuda também o Alberto Costa, porque é um jogador incansável, o jogador que mais corre no campeonato. Também ajuda para que o Alberto Costa ataque mais. E pode ser que isso ajude também o jogador que vai substituir o Alberto Costa. Agora, pensando na possibilidade de jogar ou o Pablo Rosário ou o Neuen Pérez, sendo jogadores mais defensivos na lateral direita, isso pode soltar ainda mais o Froholt. Como é que seria um Froholt com mais possibilidade e liberdade para atacar? Seria ainda mais goleador, ainda mais perigoso. Enfim, é que o Nacional é uma equipa que em princípio vai defender mais e o Porto precisa de soluções ofensivas. Mas é essa a questão, pode jogar com um PP lateral para atacar mais, mas também o facto de colocar um central, como o Neuen Pérez, mais defensivo, pode soltar mais o Froholt para atacar também. Tendo em conta que o número 6 pode até ser o Eustáquio, como já falamos aqui algumas vezes. O Rosário ainda está na seleção, o Varela vai chegar muito em cima, temos que ver em que estado é que ele chega. O Farioli não facilita se ele não chegar a 100%. E no caso de jogar o Eustáquio também é esse médio, que mesmo a número 6 vai atacar mais. E por isso também abre essa possibilidade para o lateral direito ser mais defensivo, uma vez que vai atacar mais o número 6. O Eustáquio foi reavaliado, parece que a lesão não é nada de grave. Mantém-se a informação de que ele está apto para jogar com o Nacional, portanto é uma opção válida e que pode mesmo jogar neste jogo, não só o número 6, mesmo que o Varela chegue em boas condições. O Gabri Veiga ainda está um pouco ali em dúvida. Em princípio o Gabri Veiga também pode jogar com o Nacional, mas podemos ter o Eustáquio no lugar de Gabri Veiga. E é aqui que eu acho que o Rodrigo Mora perde, porque o Rodrigo Mora, se tivesse feito estes treinos todos com a equipa, seria com certeza o titular no lugar de Gabri Veiga, uma vez que ele ainda está aqui tocado. Estando na seleção, mesmo fazendo uma grande exibição, eu não sei se o Rodrigo Mora vai contar, porque sabemos que há sempre esse problema que o Farioli não conta com o Rodrigo Mora logo assim de caras, mesmo com as boas exibições. O Rodrigo Mora que também ganha mais espaço na equipa a extremo, porque se o PP for a opção lateral direito,
passa a haver apenas 2 extremos de raiz, que seriam o William Gomes e o Borja Sainz, e assim o Rodrigo Mora seria a opção clara para substituir qualquer um deles a meio do jogo. E então os jogadores internacionais começam a chegar novamente ao Dragão. O Kiwior chega com o Bednarek, já se adaptou ali ao seu colega, já deu para conversar com ele sobre o Porto. Agora vai ter que se adaptar rápido se quiser jogar com o Nacional, vai ter poucos treinos até ao jogo, mas ainda dá tempo. Depende aqui, os reforços do Porto têm entrado com muita qualidade e já com um ritmo alto, que é o caso do Kiwior, que já jogou pela seleção, os 2 jogos. A lateral esquerdo, atenção a isso, por causa da falta de Alberto Costa, o Kiwior pode jogar aqui a central, mas também tem a possibilidade de jogar a lateral esquerda. Eu não sei em condições está o Francisco Moura. Francisco Moura é o preferido do Farioli, mas não esteve em muito boa forma contra o Sporting, vamos ver. E ele chega então hoje. Quem também chega é o Deniz Gül. O Deniz Gül foi à Turquia, não jogou nenhum minuto. A situação do Deniz Gül é complicada. Esta época vai ser complicada para ele, porque ele é a terceira opção para avançado. Também parece ser a opção apenas para o banco na seleção. Ele vai ter que ter aqui um psicológico forte e aproveitar bem as oportunidades. Não aconteceu contra o Sporting. Muita gente aqui comentou que ele não tinha qualidade. Eu ainda não sei se é falta de qualidade do Deniz Gül ou se falta de ritmo, de oportunidades. O que é certo é que o Farioli conta com ele e o Farioli é muito exigente. Talvez goste dele apenas como terceira opção, mas ele também é jovem. Vamos ver, também o Farioli lançou numa situação complicada no jogo com o Sporting, muito descaído sobre a direita. Ele é mais jogador para jogar no meio, mas é um jogador que ainda não tem provas dadas. Foi dado como ex-sedentário, acabou por ficar um bocado à imagem do Eustáquio, mas o Eustáquio tem mais a confiança do treinador, jogou mais vezes. Já o Deniz Gül parece ter sido mais uma opção, uma vez que chegou o De Jong e não chegou mais nenhum avançado e o treinador queria ter 3 avançados. Porque o Porto prevê-se que vai precisar realmente dessa profundidade toda. Porque está a haver muitas lesões musculares. Ontem muita gente comentava que o Porto está com demasiada intensidade nos treinos. Eu não sei se a intensidade é demasiada. Toda a gente fala desse fator, que os treinos são muito intensos. Dá para ver nos jogos que a equipa joga realmente numa intensidade superior aos adversários. Muita gente diz que este Porto é um Porto de Premier League por causa da intensidade. Agora, o efeito colateral disto é mais lesões musculares. E algumas lesões que não são musculares. Eu ontem atribuí a lesão do PP no olho também a essa intensidade. Algumas pessoas criticaram, mas o que eu me referia, eu sei que a lesão no olho não tem a ver com a intensidade, com o esforço em si, mas pode ter a ver com maior agressividade nos treinos, maior intensidade. Pode acontecer entradas mais duras ou algum exagero no esforço, algum esforço excessivo que provoque outras lesões além das musculares. Eu acho que está muito ligado às lesões com a intensidade dos treinos. Agora, é óbvio que o Porto precisava de melhorar a sua intensidade. Era um dos pontos fracos, claramente. Olhava-se para a equipa do Porto na última época e via-se que faltava intensidade e agora tem essa intensidade no triplo. E eu estou muito curioso para ver como é que vai entrar esse Porto contra o Nacional. Depois de uma folga que eu acho que motiva a equipa, que coloca a equipa ainda mais na mão do treinador, e depois de uma semana mais uma vez intensa, até com um jogo amigável para aumentar o ritmo, conforme vão passando as semanas, este Porto vai ter mais de Farioli, porque a verdade é que apesar do Porto estar a jogar tanto, Farioli chegou há pouco tempo e portanto cada pausa para treinos é sempre boa para a equipa se ambientar mais. E também ainda estão a chegar reforços como o Kiwior. O Pablo Rosário também ainda treinou pouco com a equipa, jogou com o Sporting e saiu logo para jogar pelas seleções. E temos então esse amigável com o Lusitânia de Lourosa. Vai dar para estrear vários jogadores da equipa B, sub-19. O Farioli vai fazer as suas experiências. Não deve dar muitas pistas sobre o que vai acontecer com o Nacional. É mais para a equipa manter o ritmo. No entanto, pode dar pistas sobre o lateral direito. À hora que estão a ver este vídeo, provavelmente o jogo já decorreu. Se quiserem deixar algum comentário, alguma informação que tenham recolhido desse jogo, já sabem, podem deixar sempre os vossos comentários, eu leio sempre todos. Deixem a vossa opinião sobre esta pequena quesilha do Porto com o Galatasaray, sobre a chegada do Kiwior que finalmente vai treinar com a equipa, sobre quem é que vocês acham que vai ser o lateral direito. Muitas opções aqui, muitas dúvidas. Eu acho que Farioli já sabe quem é que vai jogar ali. Nós é que aqui de fora não conseguimos ver porque há muitas opções, nenhuma com a qualidade do Alberto Costa, mas alguém vai ter que ser. Se vocês acham que o Eustáquio vai jogar a titular contra o Nacional, se vocês acreditam que o Rodrigo Mora pode continuar a titular na equipa frente ao Nacional ou se vai voltar para o banco. O diretor financeiro do Porto deu também uma explicação ontem, mais uma, sobre o mercado do Porto, o porquê do Porto ter investido tanto e como é que tinha tanto dinheiro para isso. Ele voltou a explicar que começou tudo na época passada, com vários movimentos ali financeiros que o Porto fez, que melhorou as finanças, e também com a venda do Nico Gonzalez e do Galeno. Confesso que a área financeira não é uma área que eu entenda tanto. Se quiserem deixar nos comentários a vossa opinião sobre as declarações desse dirigente ou sobre algum fator que acham que faltou ao Porto no mercado, algo que o Porto possa melhorar nesse lado financeiro,
Sobre os jogadores que o Porto pode ainda contratar livres de contrato, o Porto ainda não deu nenhuma pista sobre se vai contratar alguém ou não. Acredito que tivesse que haver mais uma ou duas lesões, esperemos que não haja, para que o Porto tivesse que se movimentar nesse sentido. No entanto, podem dar a vossa opinião sobre os jogadores livres que podiam assinar pelo Porto. Vocês têm dado boas sugestões aqui nos vídeos. Como eu tenho dito, o Porto, se quiser sugestões de contratações, basta ver os comentários dos vídeos aqui do canal. De resto, já sabem, muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.